Vamos falar de política agora, Lívia? Política partidária, né? Para a gente separar aqui as questões. Porque durante o evento, o ministro Wellington Dias afirmou que o presidente Lula estaria liderando a corrida presidencial em comparação com os outros nomes apresentados até o momento. Essa afirmação do ministro Wellington Dias surgiu após um questionamento sobre a queda da aprovação da gestão do presidente Lula em estudos registrados nos últimos meses. Vamos ouvir o que disse o ministro. As pesquisas mostram, né, quando a gente olha a pesquisa sobre intenção de voto, o presidente Lula está na frente de todos os pré-candidatos já anunciados. Eu acho que a gente tem um momento ruim para todos os políticos. Eu acho que há uma carga, não é, de notícias negativas, um desgaste, ou seja, não é fácil, não é, neste momento brasileiro, a imagem dos políticos. Na prática é como a música do Chico Buarque, não é? Joga pedra na geni. De qualquer maneira, houve mudança na comunicação, tem tido um esforço em relação a melhoras na relação política e o mais importante, 2025 e 2026 serão anos de boas entregas em todos os municípios, todos os estados. No estado como o Piauí, por exemplo, aqui integrado com o governo do estado, nós vamos ampliar mais investimento, mais habitação, mais estradas, mais investimento em saúde, em educação, no campo, ou seja, no social, todas as áreas. E eu acho que é isso que o povo espera, que a gente possa seguir ali trabalhando e trabalhando muito. Ministro Wellington Dias falando aí sobre, Lívia, sobre essa, né, a gestão de Lula, e deixa claro também que, na avaliação dele, né, os índices que surgirão a partir das políticas agora em 25 e 26 podem fazer até melhorar o desempenho do atual presidente. É uma avaliação que tem, claro, a sua parcialidade, por ser de um dos principais aliados do presidente Lula do primeiro escalão, mas que tende um olhar otimista em relação a essa ascensão que pode vir até ao longo do ano. No entanto, tem muitas preocupações que esses mesmos aliados possuem em relação a essa aprovação do presidente Lula. Por quê? Porque existem algumas falas que são dificultosas para fazer com que haja essa ascensão depois das últimas pesquisas. Além disso, a política econômica ela está um pouco difícil, posso falar dessa forma, para fazer com que haja uma aprovação do público e do mercado, não é somente do mercado, não é somente do público, é de todos os setores. Então, é preciso que haja uma melhor estratégia, não somente política, mas também de comunicação, porque a forma que a gestão do presidente Lula está se colocando para o poder público, para a própria população brasileira, acaba sendo muito precária, muito diferente do que ele costumava ter nas últimas duas gestões. Era uma política muito mais próxima ao brasileiro. E agora acaba se distanciando pelas próprias falas que ele vem tendo ultimamente. Então, é difícil manter essa estabilidade, principalmente num cenário como esse, que tudo é viralizado na internet. Inclusive, Elivaldo, a última declaração foi aquela da recomendação em torno das compras, né? Pois é. Se os preços estão caros, você evita a compra para evitar que haja aquela... Até um princípio, né? Se tem muita demanda, muita gente procurando um só produto, o mesmo produto, o preço tende a subir. O presidente foi fazer uma recomendação nessa linha e acabou caindo nos comentários irônicos, né, da população que, na verdade, tem tido dificuldade com tudo aí. É uma recomendação simples. Se fosse um economista, falaria exatamente aquilo ali. Qualquer para orientar o consumidor a procurar os produtos mais em conta. Mas partindo do presidente da República, que deve partir da presidência da República ou do governo, medidas eficazes para mitigar efeitos adversos da economia, aí a história muda completamente. Por isso o presidente talvez tenha sido infeliz naquele estilo de declaração. O fato, o ministro Wellington Dias é amigo pessoal, entusiasta, defensor e será sim defendendo o presidente Lula. A economia vive um momento de instabilidade, sim, vive. Tem aspectos positivos, mas também tem negativos naquilo que afeta diretamente a população, como a inflação dos alimentos. Isso talvez seja o fator preponderante na aprovação do presidente Lula, experimentando queda, inclusive aqui na região Nordeste, segundo as pesquisas. Isso é determinante para a não reeleição do presidente Lula? Não, estamos longe dessa definição. Ainda há muito tempo para a recuperação econômica. Até porque, se de um lado tem o presidente no exercício do mandato e já trabalhando a reeleição, do lado da oposição também há muitas incertezas. Mas seguramente nós teremos um quadro de disputa acirradíssimo em 2026. Wellington Dias, o ministro Wellington Dias, também comentou os rumores de saída do Ministério do Desenvolvimento Social.
o governo Lula estuda uma reforma ministerial que envolve algumas pastas. Vamos ver o que disse o ministro. Quando eu tomei posse no Ministério, a primeira reunião com a nossa equipe, fiz questão de dizer, se preparem, sou da política, daqui até o dia que eu sair, todo dia nós vamos ter aqui a minha saída. O fato é que há um compromisso meu, há um compromisso do presidente Lula com o país, tirar do mapa da fome, com redução da pobreza, melhorar a vida de quem mais precisa, e do outro lado, nós estamos buscando lá focar. O fato é que há sim uma busca de um caminho agora, não mais pensando só em organizar uma base para o Congresso. É hora também de olhar, assim como no Estado, olhar a organização pensando em 2026. E vou ajudar com muito carinho. Eu acho que foi a pergunta que o ministro Wellington Dias mais respondeu, acho que a partir do 6º mês que estava ocupando a pasta, foi essa sobre a possibilidade de saída. Não saiu, está apresentando aí os resultados. Eu acredito até que a possibilidade disso acontecer sempre existirá, porque tem um cargo de livre nomeação, as pressões dos partidos políticos, a necessidade de organizar uma estratégia para 2026, então sempre vai haver aqui e ali um rumor como esse. O fato é que ele está e permanece na pasta, né, Lívia? Isso, Joelson, até porque existe uma ideia muito atrelada ao Partido dos Trabalhadores em fazer com que haja essa estabilidade da base e fazer com que haja essa ampliação da base. Então, o nome do ministro Wellington Dias é muito importante, inclusive foi cogitado a uma saída, mas não necessariamente por conta do Ministério, mas para voltar para o Senado, para fortalecer essa defesa do presidente Lula no Congresso Nacional, mas que já foi descartada, pelo menos publicamente, e ele permanece no Ministério. Mas a ideia é que haja justamente pessoas que estejam defendendo essa reeleição ou uma futura sucessão do partido dentro da eleição do próximo ano. Então, o nome de Wellington Dias é uma dessas certezas, pelo menos em relação a esse apoio ao presidente Lula e à ideia partidária. Tudo isso também entra em questão. E quando eu conversava ontem com o deputado federal Flávio Nogueira, que também é do Partido dos Trabalhadores, ele ressalta justamente isso, que o PT ele precisa se alinhar juntamente com o próprio presidente Lula para que haja esse fortalecimento, porque no momento existem alguns ruídos nessa relação que necessitam ser sanados até próximo ano. E o deputado Flávio Nogueira falou sobre o tema aproximação com o Centrão e reforma ministerial. Ele falou a respeito dessa possível reforma ministerial do presidente Lula e a concessão de cargos a partidos do Centrão, né, assim adjetivado, dos partidos de centro. Vamos ver o que disse o deputado. Eu sou contra aumentar o número de ministérios a outros partidos políticos. Já tem demais. Para que isso? A resposta à governabilidade não está sendo correta. É empoderar demais possíveis adversários. Diretíssimo ainda fala. Está empoderando demais possíveis adversários. Eu diria que está empoderando adversários certos, Elivaldo Barbosa, porque para onde irá o Progressistas se não para um palanque da oposição? Maior clareza, maior objetividade impossível, né, nessa declaração do deputado Flávio Nogueira. Segundo ele, a política de atração de aliados tem que ter uma certa medida e vincular compromissos de futuro, deixa claro. Tanto é que hoje um dos grandes obstáculos para a conclusão dessas alianças ou de uma reforma mais profunda, não é, Lívia, no ministério do presidente Lula, tem sido isso. Olha, tudo bem, o parte do Centrão vai para a esplanada dos ministérios, mas vai vinculada a 2026, ao apoio de 2026, o próprio Centrão diz não, uma coisa é apoio administrativo, a outra coisa é o apoio político que será discutido somente em 2026. Aí fica complicado. Em outras palavras, seria mais ou menos assim, fazemos parte do governo para não atrapalhar o governo. Apoiar vocês no futuro é outra diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Seria mais ou menos isso, né? Eu acredito que sim, Joelson, e se percebe também um municiamento desse tipo de postura, porque a cada vez mais existe essa integração do Centrão, que é um centro-direita, não é um centro-esquerda, e que faz com que haja um fortalecimento desses adversários, desses futuros adversários. Então,
é como se ele estivesse preparando o terreno para que haja que seja frutífero para a oposição. Principalmente quando existe, pelo meio da centro-direita, do centrão e da extrema-direita, uma sequência de possibilidades que podem vir a buscar essa presidência da República, se candidatar no próximo ano, inclusive o próprio Tarcísio Freitas. E quando a gente olha para a situação, quando a gente olha para a base governista, existe só o nome de Lula e possivelmente o de Fernando Haddad. E quando se coloca nessa situação, não existem possibilidades para a centro-esquerda, não existem possibilidades para a esquerda. Então isso é muito problemático e exige uma estratégia, uma mudança de estratégia, na verdade, para a base governista. Agora é realmente muito melindroso, né? Qualquer mexida pode gerar ruídos nessa relação, sempre muito complicada, né, entre os partidos. Mas, falando agora sobre o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, ele falou a respeito da posse, né, no Consórcio Nordeste, aquele grupo, né, de governadores do Nordeste do Brasil. E tratou também, na conversa que teve com o Tássio Cruz e com a imprensa, sobre o diálogo com o presidente Lula e as prioridades que serão tratadas pelo consórcio nessa relação com o governo federal. Vamos ver. Olha, foi uma visita de cortesia, vai ter um outro momento em que nós iremos apresentar ao presidente da República as prioridades do consórcio, definidas na nossa primeira Assembleia Geral Ordinária, ao mesmo tempo que vamos apresentar aos ministros. Eu destaco o tema, obviamente, do crédito, aí não falando do Banco do Nordeste especificamente, mas dos bancos que atendem o Brasil inteiro. A nosso ver, o recorte regional está distorcendo as desigualdades no país, ou seja, apesar de ter crescido o crédito para o Brasil inteiro, inclusive para o Nordeste, no recorte regional o Nordeste está recebendo menos do que a sua participação no PIB e do que sua participação na população. Então isso ao longo do tempo a gente precisa fortalecer. O outro tema, transição energética. Diminuir os gargalos que nós temos hoje para a instalação de unidades de geração de energia eólica, solar e consumo de energia, indústria de hidrogênio, indústria de data centers, por exemplo. Então são dois temas que serão prioritários, além de vários temas que estão no Congresso Nacional que dizem respeito ao Pacto Federativo, temas fiscais que impactam as finanças dos estados e também dos estados do Nordeste. Agenda importante, contato importante, relação fundamental. E aí, Rafael Fonteles também, né, o governador, acaba falando um pouco sobre a percepção dele da participação dos bancos, né, nessa constituição das desigualdades. Aí a agenda, os compromissos que Rafael Fonteles terá como presidente do Consórcio Nordeste junto ao governo federal. Uma ascensão interessante, Elivaldo Barbosa, na condição de presidente de um consórcio que vai ganhando cada vez mais relevância política. Correto, tanto é que essa foi a parte central de muito destaque no discurso do governador na posse do Consórcio Nordeste e que contou com presenças de dirigentes das 3 instituições públicas e agentes financeiros ligados ao governo federal, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A região, na avaliação dos governadores e em sintonia com o consórcio, se ressente muito de um apoio maior em programas de financiamentos capazes de contribuir de modo mais efetivo para o desenvolvimento ou para acelerar o desenvolvimento regional. E na ocasião, o governador Rafael Fonteles também falou rapidamente sobre o seu posicionamento em relação a uma união de MDB e PSD. Os dois partidos fizeram uma espécie de relação, como é que chama que vocês chamavam aí? Fusão cruzada. Fusão cruzada, tinha... Era isso mesmo, coligação cruzada, acordo dos dois partidos. Aliança cruzada? Aliança cruzada, Partidos candidatos do MDB se candidatavam a deputado estadual, todo mundo que tinha interesse em ser candidato a deputado estadual se filiava ao MDB e todo mundo que tinha interesse em candidatura a deputado federal se filiava ao PSD. E assim eles fizeram essa fusão. O governador comentou essa possibilidade e essa situação dos dois ciclos. Espero que a nossa base mantenha a estabilidade que tem hoje, que tem garantido boa governabilidade. Portanto, eu acho natural que o caminho que nós traçamos até aqui permaneça. Para bom entendedor, posso compreender então que ele deseja que a fusão permaneça?
Pode, Gerson. Acho que todos nós podemos, de acordo com o que o governador respondeu, até porque o interesse do governador, assim como de toda a base governista, é que existam menos formações, menos chapas, para que haja uma maior competitividade. Porque, lembrando, não são candidaturas majoritárias, como é no caso do Senado, como é o caso da própria governadoria, são candidaturas proporcionais, que exigem legenda, exigem bases eleitorais consolidadas, que exigem um bom fundo partidário, que seja robusto o suficiente para acatar todas essas demandas. Então, é importante que haja uma integração e uma distribuição de forças proporcionais a isso. Então, quando existem muitas chapas, as chaponas, as chapinhas, as chapas, no geral, fazem com que essa distribuição de forças, ela se esvaia, ela vá de forma que não seja forte o suficiente para ser competitiva para 2026. Então, é importante que o interesse do governador ele seja declarado dessa forma, porque faz com que os aliados entendam o recado. Lívia, e esse recado, essa opinião, esse ponto de vista será formalizado no encontro que o governador terá com a Aliança Cruzada, segunda-feira, quando ele convoca, convida a bancada do MDB para uma discussão, para uma reunião. A bancada do MDB ela tem MDBistas e PCDistas, com a presença do deputado Júlio César. Então, essa mensagem será dada e defendida nesse encontro. E olha, que a gente percebe claramente, andando nos bastidores do MDB e do PSD, que não há mais esse clima de animosidade, né, de resistência. As arestas estão sendo todas aparadas. E se fosse a decisão a ser tomada hoje, a decisão seria a manutenção da chamada Aliança Cruzada. Na verdade, as arestas podem até existir, mas depois dessa declaração do governador, elas terão que ser aparadas. Com certeza. Mas esse não é o único problema que a base do governador Rafael Fonteles encontra de olho em 2026.